Se de repente você está começando agora, e como você está começando agora, você não é reconhecido por ninguém como um grande artista, um grande artesão, um grande marceneiro, e o preço que você está cobrando está muito aquém do que as pessoas valorizam, né? Por mais que seu trabalho seja bonito. Então pense sempre em fazer o capital girar. Quanto mais pessoas compram de você, quanto mais pessoas conhecem o teu trabalho, mais você cresce, mais o seu perfil cresce, mais reconhecimento para o seu nome e para a sua empresa. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Guia da Resina Epox. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre previsão de lucratividade, o que geralmente você gasta, quanto que volta para o seu bolso, tanto na produção de tábuas quanto na produção de quadros. Então a gente vai falar sobre esse assunto aqui. Se é de seu interesse, você está no lugar certo. Bom, como você está vendo aqui, hoje eu trouxe um quadro, né? Na verdade é um cavalete de pintura que eu adaptei, mas eu acho que dá pra ver. Qualquer coisa na edição eu vou colocar mais perto para vocês conseguirem ver, beleza? Tá, o que a gente vai falar aqui hoje? Muitas pessoas elas têm a dificuldade de calcular qual é o preço de venda de uma tábua, quanto que se gasta, quanto que se vende. Cara, é muito difícil alguém começar a trabalhar com arte marinha e resina, produzindo tábuas e saber por quanto vai vender. Sabe o que acontece? Na maioria das vezes, a gente vê alguém que já está trabalhando na área e vê o que preço que a pessoa está cobrando lá e fala assim, pô, fulano já está trabalhando há um tempo, né? Eu vou estar cobrando o quê? 160? Pô, então vou cobrar mais ou menos isso daí, porque se ele está cobrando 160 é porque ele deve estar vendendo, se ele já está há tanto tempo assim. Ou então, você está começando numa área nova, não tem uma referência de preço, e aí você tem lá o custo da tábua, tem o custo de material, aí você fala assim, bom, gastei o que de material? Gastei 40 reais, então vou cobrar 80 em cima, né? E nem sempre é assim o que você deve fazer. Tem muitas pessoas que fazem isso justamente porque muitos profissionais eles cobram desse jeito assim, né? Acho que muitos pedreiros trabalham assim, pintores, não pintores, mas mais pedreiros, né? Porque geralmente quando você vai fazer uma obra, provavelmente você já fez uma obra aí, ou quem fez sabe que se você vai gastar aí R$2.000 de material, provavelmente você vai gastar também R$2.000 com o pedreiro, tá? Mas assim, pedreiro barato, né? Tem alguns que você vai gastar muito mais. Mas geralmente é isso daí, quando ele vai fazer um orçamento, uma empreitada, ele cobra o mesmo valor de material, o valor da mão de obra dele. Mas existem vários custos que você precisa calcular, coisas minuciosas que se você deixar passar, né, aí passa um pouquinho, passa R$1, aí daqui a pouco passa 2, aí daqui a pouco passa 3, 4, 5. Quando você vai ver, no final do ano, se alguém fosse fazer uma avaliação lá nas finanças do teu negócio, você vê que você perdeu aí uns 300, 400 reais que poderia ser de lucro, poderia ser uma caixinha, né? Um dinheiro para poder colocar lá no Tesouro Direto, para colocar lá para ficar rendendo no CDI, mas foi só, vai só escorrendo pelas pontas, sem a gente se atentar, tá? Mas todo esse tipo de cálculo, tudo minuciosamente, eu faço isso lá no meu curso Mar de Resina, que é onde eu ensino desde a produção de tábuas e quadros de arte marinha até a etapa de venda. Eu ensino isso bem detalhadinho, beleza? E o que você vai aprender hoje aqui? Você vai aprender o quanto que a gente vai gastar e o quanto que a gente vai colocar dentro do nosso bolso, né? Na hora de vender a peça. Então eu vou dar um exemplo aqui de uma tábua que eu tenho aqui e eu vou dar um exemplo de um quadro. Por exemplo, pode ser esse quadro aqui. Agora, os valores assim, eles são muito diferentes, tá? Porque o quadro, ele tem um processo de pintura que demanda muito mais tempo, muito mais esforço, muito mais carinho na produção do que a tábua. A tábua ela é muito rápida de fazer, né? Tem o acabamento e tal, mas assim, a tábua para quem já compra pronta é rápido de fazer, assim, 2 horas e meia eu faço uma tábua e posso fazer isso em etapas diferentes, até 2 dias, assim, até 2 horas, né? Dependendo do tipo de madeira ou do acabamento ou do preparo.
Então, são processos totalmente diferentes. Logo, o valor de venda, ele é diferente, tá? Não é o mesmo valor de venda da tábua, o mesmo valor de venda do quadro. Mas isso daí é um assunto para uma outra aula, porque esse tipo de trabalho aqui, ele é um tipo de trabalho mais artístico, tá? Para decoração. E o tipo de trabalho da tábua, que é essa daqui que eu vou mostrar, ó, é um trabalho mais funcional, que é para uso, tá bom? Então, você vai ver que tem diferenças, mas pelo menos aqui você vai conseguir ter uma visão de como que você vai seguir, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai considerar aqui é que você já tem todos os materiais, você já tem todas as ferramentas, já tem a resina, já tem o soprador térmico, já tem todos os acessórios, já tem balança, já tem as luvas, já tem todo o material de proteção. Então a gente vai, eu vou imaginar aqui que você já tenha tudo que você precise. O que a gente vai calcular aqui é o quanto que você vai gastar, tá? No tamanho médio assim de uma tábua, baseada nessa tábua aqui, e o quanto que você pode vender, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o preço da madeira, né? Então vamos colocar aqui madeira. Olha só, madeira, tem muita gente que produz, já trabalha com marcenaria, né? Então produz a própria madeira. Eu não tenho marcenaria, como você pode ver. O espaço que eu tenho aqui é um quarto de 2,5 por 3, que vai ser o quarto do meu filho, um dia. E aí eu vou ter que sair daqui e eu vou alugar um novo espaço, um ateliê bem maior. Mas, por enquanto, eu não posso produzir a minha própria madeira. Então eu compro, deixo lá para o marceneiro produzir a madeira dele, que o empreendedor faz isso. Ele não faz tudo, ele delega algumas coisas, ele contrata outras, para você não ter que ficar fazendo todo o processo. Imagina, se você pega desde a chapa lá de madeira até o lixamento, para depois fazer todo esse processo, você, dentro da tua cabeça, você vai querer cobrar muito mais caro. Porque você vai falar, nossa, como que eu vou cobrar R$100 numa tábua que teve um puta de um trabalho artesanal, todo aquele tempo que eu fiquei lá com tico-tico cortando e lixando aquela tábua toda, para poder cobrar só isso. Aí depois ainda tem a resina, tem tudo. Então assim, tem o ônus e o bônus de você fazer a sua própria madeira, tá? Mas a maioria das pessoas que trabalham com resina não tem espaço, não tem uma marcenaria em casa, não tem ferramentas. Eu não tenho nenhuma ferramenta de corte, eu só tenho uma lixadeira, tá? Então eu pego tudo que eu pego, eu compro, preparo com a lixadeira e ó, resina e vambora, beleza? Então, você pode comprar diversos tipos de madeira e eu tenho vários vídeos aí que te mostram quais são os tipos de madeira que você pode comprar. E uma dessas madeiras, tá? Vou falar logo 3, tá? 3 dessas madeiras, as mais famosas, são pinos, bambu e teca. São madeiras baratas, tá? Não são madeiras de lei, não são madeiras que têm um valor agregado muito alto, ou seja, não é uma madeira que você vai vender uma tábua a R$600, porque é uma madeira que vai durar a vida inteira. É uma madeira mais barata, porém elas têm o seu valor de mercado, tá? A madeira pinos, a madeira bambu e a teca, elas são madeiras bonitas, tá? A pinos, assim, você tem que escolher, mas a bambu e a teca são madeiras já muito bem conhecidas, principalmente a bambu, e cara, são madeiras muito bonitas, e tem muito a ver com essa pegada de praia, com essa pegada de mar. Então assim, servem muito para todo tipo de decoração. Bambu você acha em qualquer lugar, na internet, até Ponto Frio, Casa Bahia, você acha tanto bambu, quanto pinos, quanto teca. Só procurar. Guto, qual é o seu fornecedor? Lógico, eu tenho os fornecedores que eu passo para os meus alunos, tá? Mas é só procurar. Botou no Google tábua de pinos, tábua de bambu, tábua de teca. Vai aparecer um montão lá. E é só você pesquisar que você vai achar essas madeiras, tá bom? Então, um custo que eu geralmente eu tenho pra mim é que assim, uma tábua dessa daqui, ó, por exemplo, ó, dessa daqui eu não costumo pagar mais de R$40.
a não ser que seja encomenda, tá? Pô, olha só, essa tábua aqui custa R$ 40, cara. Olha que coisa linda, tá vendo? Ó, 2 centímetros de espessura, bem bonita, acabamento aqui, ó, bem bonita. Então, essa tábua aqui, eu paguei R$ 40 nela. Eu não pago mais do que R$ 40, repetindo, a não ser que seja uma encomenda, para poder a tábua ficar parada em casa, tá? Mas você pode comprar uma tábua ou mandar fazer uma tábua de madeira artesanal. E se você já tiver clientes que já comprem tábuas mais caras, claro que você pode fazer. Então o custo da tábua aqui, minha, é de R$ 40. Vamos botar aqui, ó. Vou botar só 40. Tá bom? E Guto, quanto que você gasta de resina aí nessa tábua? Olha, eu tenho um aplicativo aqui que eu calculo e eu já até esqueci quanto que eu gastei ali, tá? Mas eu estimo, pela medida que eu já tirei dela aqui antes de começar a aula, essa daqui foram 100 gramas, tá? Foram 2 camadas, 100 gramas, vou botar 120 gramas, tá? Para ser mais preciso. E beleza, aí eu tenho 120 gramas. E quanto que é o grama da minha resina, tá? Eu já fiz o cálculo aqui, 1.500 gramas, né? Dividido por 210, que eu compro 1,5 kg. E eu faço essa divisão aí, eu acho, se eu não me engano, 14 centavos, tá? Que eu gasto por grama. A cada graminha que eu coloco de resina, 14 centavos, né? Então, eu vou pegar esses 100 gramas que eu gastei aqui, né? E eu vou multiplicar por 14 centavos, que vai dar o quê? R$ 14, não é isso? Não, falei 120, né? 120 gramas vezes 14 centavos vai dar R$16,80. Então, beleza, ó. Eu tenho aqui R$16,80 de resina. Vamos botar aqui, ó. Então, ó, eu já tenho aqui R$60, tá? R$60 não. R$57 arredondando. Produzir uma tábua com 120 gramas de resina, uma tábua de R$40. E aqui o meu custo de produção dela, né? Não o meu custo de produção, mas o valor de material que eu gastei, tá? Dá R$56,80, que eu vou botar aí R$57. Aí o que as pessoas fazem? Ah, R$57, vou colocar o dobro, né? Vou colocar 114, não é isso? Sou ruim de matemática, hein? Mas eu acho que é isso, 50, é isso aí. Ah, vou vender por 114, porque aí eu tiro um lucro aí de R$57. Tá certo isso? Quem pode dizer? Só a pessoa que faz. Só que você também tem outros custos aqui, tá? Você tem custo de energia, você tem horas de trabalho, você tem embalagem, você tem mais o que? O encartezinho, então tudo tem que entrar aqui. Tem um monte de pequenos custos que caso você faça igual eu faço, tá? Para poder entregar, são coisas que são centavos, às vezes, né? Sim, são coisas que são centavos, mas você precisa incluir. Tá? Aí depois que você inclui, aí beleza, você pode definir o quanto que você vai querer de lucro, tá? Ah, beleza, Guto, eu vou querer R$40 de lucro, ah, eu vou querer R$60 de lucro, ah, eu vou querer R$100 de lucro. Aí beleza, você vai testar esses preços e vai ver o que sai mais e vai ver o que vai se encaixar melhor para você. Mas vamos dizer que você vai vender a tábua assim, tá? Sem nada, só a tábua. E você vai gastar aí embalagem, o papel bolha e mais a caixa de papelão e tal. E vamos dizer que você vai gastar aí uns R$3. Tá. Vamos botar R$4. Não, vamos botar R$3 porque não é tão caro assim não. R$3. Então botar aqui, ó, embalagem. R$3.
Show! Guto, então eu tenho aqui, vou vender só minha madeira, calculei ali o plástico bolha que eu vou usar, eu não vou botar plástico bolha, vou botar no lençol e vou mandar para o cliente, vou botar num pano, num papel, enfim. E mais a minha caixinha, né? Vou comprar a caixinha de papelão e vou comprar em grande quantidade e vai sair ali uns R$3. Então eu vou ter aqui, ó, arredondando tudo, o quanto que eu gasto na produção total, vai dar, eu vou botar aqui 17, né? Então vai dar R$60. Então, tá isso? Eu fico muito inseguro na hora de escrever aqui, porque eu sempre acho que tá errado, que eu sou muito ruim de matemática. Mas é isso mesmo. R$60. Então, ó, vou vender essa tábua aqui. Para eu produzir ela foi R$60. E para eu produzir e embalar. Então, o que vier daqui para frente é lucro, né? Então eu posso testar vários preços, eu vou ver o que que vai se encaixar melhor para mim, tá? Então, pô, qual o primeiro preço que eu vou testar, Guto? Eu vou testar para eu ganhar, isso daqui não tem incluído o frete, quem paga o frete é o cliente, tá bom? E o primeiro teste que eu vou fazer vai ser só para começar, então eu vou colocar R$50 de lucro, tá bom? Então eu vou botar R$50 de lucro, pô, tá bom, se eu vender 10 tábuas no mês, dá R$500 de lucro. Bom, se eu demoro 2 horas para poder fazer uma tábua dessa e eu não trabalho essas 2 horas continuamente, né? Eu trabalho ela em até 2 dias, de repente em 3 ou até mais, dependendo da quantidade de tábuas que você vai fazer por mês, né? Como que tá a sua produção. Mas, pô, 2 horinhas de trabalho para ganhar R$50, cara, às vezes um trabalhador normal que ganha um salário mínimo, calcula quanto que ele trabalha por mês para poder ganhar R$50, né? Eu posso fazer esse cálculo aqui agora. Ó, vamos dizer aqui, ó, salário mínimo é R$1.200. Que eu tô fazendo isso daqui porque às vezes a pessoa acha pouco. Pô, R$50 a tábua, nossa, só R$50 de lucro, nossa, é muito pouco, né? Esse trabalho é tão bonito e tal. Existe uma escalabilidade de preço. Você começa com um preço mais baixo e à medida que você vai adquirindo autoridade, ganhando reconhecimento, seus preços sobem. Beleza? Então, vamos calcular aqui. Você que provavelmente acha que R$50 é pouco para você ter de lucro numa tábua, vamos calcular aqui. Salário mínimo R$1.200. Trabalhador trabalha 21 dias por mês. Vou botar aqui, ó, 21 dias por mês. Ó, só para você ter uma ideia. 1.200 dividido por 21 dá R$57. Então a diária do trabalhador comum que ganha salário mínimo é R$57. Tem noção? Você está ganhando R$57 em 2 horas. O emprego comum são 9 horas de serviço. 8 horas de trabalho mais 1 hora de almoço. Sabe? Então, cara, você está ganhando... Se você fosse calcular aqui 8 horas de produção por dia de tábuas, você iria produzir 4 tábuas, né? Se você fosse trabalhar todos os dias fazendo tábuas, gastando 2 horas aí em média, você ia fazer 4 tábuas. Se você ganhasse, se você fizesse 4 tábuas e vendesse essas 4 tábuas com R$50 de lucro, você ia fazer R$200 por dia. 4 vezes mais do que um trabalhador convencional, tá? E aí R$200 no final do mês, aqui ó, vamos dizer que você vai trabalhar só 22 dias, tá? 200 vezes 22, daria uma renda de R$4.400 vendendo tábua. Pô, ô Guto, que isso? Muito dinheiro, pô, tá ótimo. Claro, vender é um outro processo, produzir uma coisa, vender é outra. Mas esse daqui é só uma ideia que caso você ache que, pô, R$50 é pouco para ter num trabalho desse artesanal. Não é pouco, tá? Tudo depende do seu ponto de vista. Então, para você começar, esse valor aqui, tá? De R$50 de lucro, vendendo essa tábua aqui a 110, é um bom valor para você começar, tá? Porque se você vende uma tábua dessa por dia, vamos dizer que você venda
2 tábuas dessa por semana, cara, já não é um dinheirinho? Pô, 2 tábuas é 100 por semana. É R$ 400 por mês. 2 tábuas por semana você não consegue vender, não consegue produzir, sabe? Então, pensa bem. Beleza, então eu já tenho aqui mais ou menos, tá? O custo bruto. Claro, tem algumas outras coisas aqui que são centavos mais que você precisa incluir, tá? Mas o custo bruto aqui não ia passar muito disso não, ia dar no máximo aqui uns R$ 65 e tal. Beleza? Mas isso daqui é para você ter uma ideia de que produção e venda para você começar é ótimo. R$ 50, imagina, daqui a pouco você cobra 50, daqui a pouco você está cobrando 80, daqui a pouco você está cobrando 100, e aí você vende 4 tábuas no mês e é R$ 400 de lucro, né? Então vale muito a pena, tá? Claro que você tem que aprender a vender também. Eu já tenho vários vídeos de venda que ensinam como que você faz esse processo de venda, como que você faz parcerias. Acho que tem um último vídeo que eu falei muito sobre isso, então dá uma olhada aí no vídeo do YouTube. Claro que para os meus alunos eu ensino isso detalhadamente, passo a passo, quais as ferramentas que ele tem que utilizar na ordem certa, do jeito certo, as pessoas certas para procurar. Enfim, mas aqui no YouTube tem todo esse conteúdo também disponível, tá bom? Então isso daqui é mais ou menos um custo e o valor de uma tábua, beleza? Agora a gente vai falar sobre um quadro. Deixa eu destacar isso daqui com muito cuidado para não acabar o gatilho, destruir o gatilho. Deixa eu tomar uma água. Oi, Billy. Calor, né, filho? Papai. Bom, agora a gente vai falar de um quadro. O custo de um quadro ele é bem diferente, como eu falei, do que o de uma tábua, porque ele inclui vários outros adicionais, sabe? Você tem muito mais tempo para poder produzir, tem toda aquela parte artística que não tem como você mensurar o preço. Claro, o trabalho na madeira também é trabalho artístico? Sim, mas o trabalho em quadro é bem mais diferente. Então algumas coisas a gente vai considerar aqui para poder produzir um quadro. Bom, esse quadro aqui, eu até falei que a gente ia fazer, né, mensurar o valor dele, mas é difícil você calcular um trabalho artesanal como esse daqui tabelado, tá? Isso daqui você consegue fazer tabelado, isso daqui é mais fácil de você fazer um preço tabelado, porque esse daqui tem o mesmo tamanho, a mesma quantidade de resina. Agora isso daqui tem outro tipo de valor, que é o valor emocional, tá? Esse quadro aqui, ele é a representação da Pedra do Recreio, que é um bairro aqui do Rio de Janeiro, que é exatamente assim, quando você vê de cima. Então esse quadro aqui, ele pode ter um valor emocional para o cliente muito maior do que uma tábua de uso, que ele vai colocar comida em cima, tá? Isso daqui pode ser onde ele passou grande parte da infância dele, de repente para quem morou lá e não mora mais, é uma grande lembrança. Então, é um custo que é difícil você tabelar. Na verdade, não é que é difícil, não tem nem como você tabelar isso, não tem como calcular. E aí você vai ter uma base do que você vai gastar, você vai ter uma base do que você vai ter de tempo de trabalho, mas existe uma interrogação que é esse custo, essa pegada emocional que isso vai ter para o cliente, que nem sempre tem como você calcular. Então o que você vai precisar fazer? Testar, tá? Guto, você fez isso nesse quadro? Não, porque esse quadro aqui ele não vai ser vendido. Nem esse quadro aqui é de venda e nem esse. Esse quadro aqui, a Ilha Grande, ele vai para minha tia, na verdade a tia da minha esposa, que ela apoiou muito o projeto do Guia da Resina Epox, então eu fiz de presente para ela. E esse quadro aqui é meu porque ele representa muito para mim, ele representa a minha infância, e eu passei muito tempo aqui pescando com meu pai. E esse daqui é um lugar que eu gosto muito de surfar, que é esse cantão do Recreio aqui. E eu vinha pra cá, ó, e pescava com meu pai quando a gente era mais jovem, meu pai conseguia subir aquela pedra lá. E enfim, é um quadro que tem um valor muito bom pra mim, muito emocional, e eu não vou vendê-lo, tá? Mas eventualmente mais na frente eu posso fazer um parecido. Isso daqui dá um trabalho brutal de fazer, porque ele é um quadro 3D, tá? E ele é bem parecido. É um quadro que você olha e já sabe já sabe de onde é.
Beleza? Então, esses quadros aqui, eles não estão à venda. Mas a gente vai fazer um quadro aqui que não tem um trabalho artesanal assim tão grande em cima e vai ficar mais fácil de você calcular, tá bom? Como que é esse quadro? Esse quadro ele vai ser um quadro quadrado e ele vai ter o mesmo efeito que você tem aqui, tá? O mesmo efeito da tábua, só que no quadro, beleza? O que eu vou fazer aqui para poder calcular a primeira coisa de custo que eu tenho nesse quadro? Esse daqui vai ser mais rápido, tá? Primeiro custo que eu tenho nesse quadro é a madeira, que é a base. Vou botar madeira não, né? Vou botar aqui, ó, base. Os quadros, eles podem ser feitos em várias superfícies. Uma das superfícies que eu uso para poder fazer o quadro é MDF, tá? Então esse quadro foi feito em MDF, aquele lá foi feito em MDF cru, tá bom? Então, o que eu faço nesse MDF? Eu compro uma chapa, né, grande, aquela chapa bem grandona assim, e aí eu peço para o lugar de onde eu estou comprando mandar em tiras, tá? Em tiras de 1,40 m por 2 metros, que é o tamanho da chapa lá, acho que é 2,20 m, sei lá. E aí eu mando direto para o marceneiro. E aí lá na marcenaria eu peço para ele cortar os tamanhos dos quadros, tá bom? Então ele já chega aqui em casa cortado, aí eu pego dois tamanhos, 80 por 60 e 60 por 60. Então a gente vai fazer um cálculo aqui de um quadro de 60 por 60. Entre o custo de comprar o quadro, né, comprar a chapa de MDF, mandar para o marceneiro e pagar para ele fazer o corte para mim, eu tenho aí um custo de mais ou menos uns R$35, acho que nem 35, uns R$35 aí por quadro, tá? Então vamos botar aqui, eu tenho de base eu gasto 35. Depois, qual o meu custo que vai ter? Eu vou precisar pintar ele, né? E aí eu utilizo uma tinta acrílica para poder pintar ele, eu utilizo Acrylex. Cara, o Acrylex, ele é uma tinta muito barata, custa R$9,90, uma bisnaguinha. Não tem ela aqui, mas é uma bisnaguinha de acho que 15 ml, sei lá. Deixa eu ver aqui. R$60 ml, tá? Então eu tenho aqui, ó, uma bisnaguinha dessa daqui. Ela tem uma área de cobertura. Para pintar um quadro desse daqui, fazer aqueles vários efeitos, fazer já um quadro com uma base branca, ou um quadro com uma base da cor da areia, ou que já tem a representação do mar, eu vou gastar mais ou menos não mais do que 2 bisnaguinhas dessa daqui, tá? Então vou colocar aí que eu vou gastar uns R$20 de tinta. Mas assim, eu acredito que seja no máximo 1,5, tá? Na verdade, não vai ser nem um máximo 1,5, mas eu vou colocar... caso você queira fazer vários efeitos e tal, vamos colocar 2, né? R$20. Mas não gasta isso não, se eu não me engano, tá? Mas vamos colocar aqui, ó, tinta, R$20. Beleza. Como esse quadro é simples, ele não vai ter nada de areia de praia, de conchinha, de nada desse bagulho, de nada. Ele vai ser um quadro simples, ele só vai ter a madeira, a pintura, tá? E a resina. E aí, quanto que eu vou gastar de resina nesse quadro? Bom, ele é um quadro quadrado, logicamente, eu não vou resinar toda a superfície dele, tá? Eu vou resinar ele, mas se ele é um quadro quadrado assim, eu vou resinar cerca de 80% da superfície dele, e a outra parte ali que seria a areia, eu vou deixar seco, né? Só com a tinta. Então, quanto que em média eu vou gastar de resina num quadro desse de 60 por 60? Bom, eu vou fazer aqui, existem várias técnicas de você economizar resina num quadro desse, para você não fazer, caso você queira fazer 2, 3 camadas, existem técnicas para você gastar menos, mas vamos dizer que você vai querer fazer 2 camadas cheias ali de ondas até o final. Então beleza, eu vou colocar aqui que eu vou gastar
Vou colocar aqui naquele aplicativo. Largura 0,60 e comprimento 0,40. Por quê? Eu vou deixar 20 centímetros de espaço para areia, tá? Mais ou menos. E aí vai dar quanto? Uma camada vai dar 360 gramas, né? Então vamos dizer aqui que essa daqui é como se fosse o quadro quadrado. Uma camada daqui para cá vai dar 360 gramas. Então a primeira camada, vamos botar aqui de camadas, que é mais fácil. Então vou botar aqui, ó, primeira camada. Vou fazer de 2 camadas, tá? Ó, resina. Primeira. 360 gramas, tá? Vamos calcular quanto que dá 360 gramas em dinheiro. Que a gente vai fazer 360 gramas vezes 0,14. Então, 360 vezes 0,14. Dá 50 reais de resina, tá? Então, aqui, ó, a primeira camada, 50 reais de resina. Segunda camada. A segunda camada eu gasto menos resina porque ela não é em cima da primeira camada, né? Ela é um pouco menos. Então, mais ou menos uns 10 centímetros ou 20 centímetros, depende. E ela nunca é reta, ela vai fazendo mais voltinhas, né? Então, a gente vai calcular ali com uma sobra, tá? Mas eu vou calcular aqui que na segunda camada eu vou fazer, eu vou ter a mesma largura, 60, mas de comprimento ela vai ser menor, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, era 40, eu vou colocar 30. Então eu vou ter 270 gramas na segunda camada, que é o quê? 60 de largura e de comprimento ela vai ter só 30, né? Porque ela não, enfim, vocês já entenderam, né? Não pode colocar ela exatamente em cima da primeira. Então eu vou ter 270 gramas. E aí quanto que é 270 vezes 14 centavos, que é quanto que eu pago por cada grama. Então vamos ver lá. 270 vezes 14 vai dar R$ 37,80. Então na segunda camada eu vou gastar R$ 37,80. Bom, agora eu já tenho aqui, ó, base, tinta e resina. Claro, eu vou ter o preço da minha embalagem agora. Agora, não é a mesma coisa do que uma simples caixinha que você tem que embalar, né? Você vai ter que ver uma caixa maior, um custo de papelão, para entregar um quadro, caso não seja em mãos. Você vai ter que proteger todo ele com a madeirinha em volta, e aí vai ser um custo que eu não tenho como eu colocar aqui agora, porque eu nunca mandei um quadro para fora, né, do estado. Mas você vai ter que ver aí o seu custo de envio, né, o envio de embalagem. Esse custo aqui, você coloca para o cliente pagar, tá? Você já vai colocar ele incluído no seu orçamento. Vamos dizer que você vai gastar aqui, para poder embalar desse, uns 30 reais, uns 40 reais, vamos colocar assim em média. Não sei te dizer quanto você vai colocar em média, tá? Mas eu estimo aí que você vai gastar aí para poder embalar isso daqui bacana, com papelão, com plástico bolha e tal. Vamos dizer que você vai gastar aí uns 30 reais, 40 reais. Vamos botar 40 reais que a gente fica com bastante sobra, tá? Aqui, ó, a embalagem. Dependendo do quadro, dependendo de para onde ele vai, isso daqui pode ser mais alto, tá? Do tamanho do quadro, do peso, tudo isso pode ser mais alto. Isso daqui é o que eu tô te passando, é para você ter uma base do quanto você vai gastar aí de material, de produção, e aí quanto que você vai poder vender. Mas existem vários outros custos que precisam ser calculados e incluídos, tá bom? Então vamos ver quanto que dá aqui. Ó, vamos calcular aqui. Aqui é 0, 8, 5 com 7, 12,
E aqui 5, 12, 3 e 2, 5, 6, 11, 14, 18. Vamos ver se está certo? Deixa eu conferir aqui. Pô, não vou passar essa vergonha aqui, né? Tá certinho. Bom, então tem aqui, eu estimo que o meu custo de produção de um quadro aí efeito mar com 2 camadas de resina, com a tinta, com a madeira, tem algumas outras coisas que a gente vai colocar, mas que não vai passar de R$200 assim, né? Vai ficar mais ou menos isso daí. Cada camada aqui, o que vai alterar mais o custo aqui é a camada de resina. Se você for dar mais uma camada de resina, vai dar uma terceira camada de resina, aqui você gastou 50, 37, pode ser que você gaste 30 ou 28 para mais uma camada, tá? E aí o seu custo aí vai para 220, 230, tá? Mas isso daqui é para você ter uma ideia. Agora você vai pegar isso daqui e você vai colocar a mesma coisa de material, mão de obra? Não sei, né? Se você deveria fazer isso. Mas eu acho que você deveria testar preços, tá? E uma forma de você testar preços é quando você for apresentar esse trabalho, colocar lá no seu Instagram, é você não colocar isso na legenda. Você posta ele e aí você fala lá sobre o seu trabalho, fala que tá à venda e tal. E aí quando alguém perguntar, você manda um direct para a pessoa. E aí beleza, pô, se você recebe 10 perguntas por dia de valor e você manda esse valor para as 10 e nenhuma se interessa em comprar, de repente esse valor que você está cobrando está muito aquém do seu status hoje, né? Ou se você manda o preço e a pessoa já nem pergunta, já compra de cara, né? E você tem desconfiança de que você está cobrando muito pouco, de repente no próximo você pode aumentar um pouquinho. Mas o importante aqui não é você cobrar barato ou caro, é você fazer o seu capital girar e é você fazer a sua empresa, o seu perfil, você em si ganhar reconhecimento, tá? Vender barato ou vender caro é uma questão de escalabilidade, é uma questão de tempo, mas o que você precisa fazer para poder progredir nesse mercado é fazer o seu dinheiro entrar e sair, tá? É fazer o capital girar, tá? Se você ficar com um monte de peças que você acha que deveriam cobrar muito mais caro, porque é um trabalho artesanal, porque é isso, porque é aquilo, e as peças ficam paradas em casa sem vender, o que vai acontecer? Você vai desanimar, meu filho, porque você não vai conseguir vender, porque de repente você está começando agora, e como você está começando agora, você não é reconhecido por ninguém como um grande artista, um grande artesão, um grande marceneiro, e o preço que você está cobrando está muito aquém do que as pessoas valorizam, né? Por mais que seu trabalho seja bonito. Então, pense sempre em fazer o capital girar. Quanto mais pessoas compram de você, quanto mais pessoas conhecem o teu trabalho, mais você cresce, mais o seu perfil cresce, mais reconhecimento para o seu nome, para a sua empresa. E à medida que isso for acontecendo, você vai progredindo e vai aumentando o seu preço devagarzinho. Vai chegar um momento que você vai precisar cobrar mais alto, não é porque você quer mais lucro, né? Mas é porque você precisa se proteger de conseguir entregar suas encomendas. Pô, você imagina se você cobra tão barato que, sei lá, 50 pessoas por mês vão querer comprar o teu produto porque ele está bem baratinho, né? Que é um baita de um puta de uma tábua, de um quadro, mas é tão barato que você está vendendo muito. E aí o que você tem que fazer? Cara, você não tem como produzir muito, não tem como entregar muito. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que aumentar o teu preço para se proteger e vender apenas para as pessoas mais comprometidas, tá? As pessoas que realmente valorizam o seu trabalho, porque você já ganhou todo aquele reconhecimento quando você cobrou um valor abaixo, com um lucro mais baixo, e agora você pode cobrar mais alto para se proteger. É assim que as coisas funcionam, tá bom? Então, esse quadro aqui que a gente vai produzir, ele tem aí um custo de R$182. Então, cara, vamos botar 200 aqui, vamos arredondar, vamos dizer que seja 200. Tá? Vou botar aqui, ó. Pô, ele tem um custo de R$200.
Ele demora mais tempo para fazer? Pô, demora, tem todo um preparo para você poder fazer e tal. Mas, cara, se você pegar esse quadro aqui e tentar vender ele por R$ 800, no começo do seu negócio, pode ser que você não consiga vender justamente porque você está no começo do seu negócio. Você não é um artista renomado de resina, você vai ser, tá? Mas você ainda está no começo. Guto, mas você não está subvalorizando o seu produto? Não, não estou subvalorizando o meu produto. Eu sei que o meu produto é bom e eu sei que ele vale muito mais do que isso. Mas eu saber é uma coisa, o cliente saber é totalmente diferente. A percepção de valor que eu tenho é diferente da percepção de valor que o cliente tem, tá? Porque o cliente, quando ele olha um produto, ele também olha quem está por trás daquele produto ali. Quer um exemplo disso? Vai numa loja, né? Uma lojinha assim simples, vê se dentro de alguma loja simples, tá? Vamos botar um exemplo assim. Uma lojinha de roupa bem simples, tá? Começando agora, com com um lugarzinho pequeno, tem um mês, não é uma marca renomada nem nada, não tem grande perfil, não tem muitos seguidores. E essa loja ela começou esse mês e um short lá nessa loja, um shortzinho jeans, ele custa R$ 250, né? 250, 300 reais. E aí você fala assim, ué, cara, esse short aqui é até bonito, mas R$ 250, essa loja não tem nem marca. Você conhece essa loja aí? Ah, conheço não. Nossa, mas R$ 250 é caro, né? R$ 250 eu vou lá naquela outra loja lá, que já é bem mais conhecida, e compro um short também. Pelo menos é de marca. E as pessoas são assim. Por quê? Porque a marca importa, tá? A marca forte, ela importa muito para os clientes. Mesmo que isso não signifique qualidade, mas nome importa. Então você precisa fazer o seu nome, tá? Isso acontece o contrário disso quando você vai numa loja com a marca, uma loja muito top assim, muito boa, né? Já muito conhecida, que tem parceiros, que tem blogueiras e tal. E aí o que essa loja faz? Ela coloca um short simples, né? Que não tem nada demais, que existem vários outros shorts até parecidos por aí. E ela bota esse short para vender por R$ 400. O que acontece? As pessoas compram não pelo short, as pessoas compram pela marca. E aí no seu trabalho vai ser justamente assim. Quando você tiver uma marca muito forte, um nome muito forte no mercado, o seu valor vai ser o de menos, porque elas vão comprar o trabalho do fulano de tal, o trabalho da marca fulano de tal. Cara, isso é muito top. Exemplo disso, iPhone. É um ótimo celular, mas ele é muito mais valorizado pela marca e não pelo produto em si. Beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado. Se você gostou realmente, deixe o seu like. Mais importante do que isso, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, se você quer compartilhar alguma coisa, se você quer falar qualquer coisa comigo, deixa aqui no comentário, tanto do YouTube, Facebook ou do Instagram. Beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado dessa aula. Um grande abraço e até a próxima.